Olá, querido, seja bem-vindo a mais um podcast, mais um Pod Plenas. Estamos retomando essa temporada do segundo semestre e eu vou te dizer, hein? Estamos retomando com um podcast que vai ficar para a história. É isso mesmo, o tema de hoje é eu, meu pavio curto e Deus. E certamente você que está aí, não, segura tudo, manda esse link para quem você sabe que precisa ouvir essa palavra. Fica bem acomodado aí no teu sofá, porque nesse dia Deus vai falar com a gente e a pancada vai ser pesada, porque o nosso time hoje aqui está mais do que especial. Estamos retomando essa temporada agora do segundo semestre com nada mais, nada menos que a presença da nossa tão preciosa, ilustre, inspiradora mentora, pastora Eveline Rodrigues. Dá um oi aí pra gente, Olá, pastora. gente, está sendo um prazer estar aqui com vocês e estar aqui com a Carolzinha e com a Tenente Coronel Selma, né? Que para a gente na igreja é Selma, a nossa irmã em Cristo Jesus, e com um tema tão fantástico como esse, eu e meu pavio curto e Deus. Meu Deus, esse daí vai falar, realmente, Carol, vai ser um podcast diferenciado, viu? Vai ser sim. E como a nossa pastora Eveline já falou, estamos aqui também com a ilustre presença da nossa Tenente Coronel Selma, né? Essa mulher que tem sido uma influência por onde passa, uma influência na segurança pública, hoje sendo, não é, secretária da Segurança Pública aqui em Jataí, mas também tem sido influência por causa daquilo que Deus tem realizado na vida dela. E nós queremos dar as boas-vindas a essa nossa convidada. Dá um olá pro povo aí, Coronel Selma. Olá, graças e paz, meus irmãos. É muita honra, né, que nós estamos aqui hoje para estar falando com vocês sobre essa experiência da nossa vida, né, que é muito marcante e é uma evolução, né? Todo dia a gente está crescendo, né, pastora? Sim. E a gente ouve, né? Para a gente crescer dói. É. Né? Então, às vezes a gente ouve coisa que não quer ouvir, a gente tem uns feedback e assim, eu agradeço muito a Deus, né, por estar no ministério certo, na igreja certa, com os pastores certos, porque não foi a minha patente, não foi aonde eu cheguei que fez com que eles, né, tivessem melindre para falar comigo. Não, eu levei pancada, mas foi pancada de forte. E é bom, É bom, né? Eu falo porque, assim, às vezes, né, eu já fui de ministério que, às vezes, eu precisava ouvir algumas coisas e, às vezes, a pessoa, às vezes, por medo de perder o membro, né, às vezes, porque, não, é uma pessoa, né, que é militar, a gente tem um certo receio de falar, mas o povo ali embaixo do ídolo, e eu agradeço a Deus porque foi através de ver, né, de refletir sobre Sim. quem realmente eu sou e eu precisava muito melhorar, ainda preciso, né? É que Sim. A gente consegue, porque eu era o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim e é assim. E não, a pessoa que ela conhece a palavra da fé, ela tem que mudar, ela tem que ser uma pessoa melhor, ela tem que refletir o caráter de Cristo. E foi muito importante para mim esses feedbacks dos meus pastores. Que bênção. Muito obrigada, pastor. Vamos demais. Estou aqui. Vocês, né? Pras Todos os peias. meus pastores. A Carol também gosta da peia. Cada fruto dela é uma peia. Para amar. Eu não sou porque, masoquista, não, gente, mas é necessário. Mas eu estava falando com uma pessoa esses dias, eu disse, gente, o que a gente está fazendo é amor. Sim. Né? E não é aquilo que você quer ouvir, é aquilo que você precisa ouvir. Eu aprendi muito isso aí. E nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim. Eu preciso Verdade. de cura. Diariamente preciso de cura, assim como vocês. E outra coisa, Selma, a liberdade que a gente tem das mulheres e tudo lá na igreja, as meninas, quando querem dizer a verdade para mim, elas dizem. Dizem, a senhora errou, a senhora... não foi legal o que a senhora fez. Então, assim, nesse momento que eu também estou sendo confrontada, eu também estou sendo curada. Sim. Entendeu? Eu tenho duas opções. Ou eu entro em rebelião e rebeldia, não aceito, né? Não aceito. Ou eu aceito aquilo ali como um tratamento para a minha vida e ver que realmente eu estou precisando E cresce, né? melhorar. Entendeu? Sim. Naquela área. Gente, nós estamos aqui com esse tema, né, que eu tenho certeza que todos nós, independente da nossa personalidade, umas personalidades mais tranquilas, outras mais agitadas, tem algum momento da nossa vida que certamente a gente vai se identificar com esse tema. Eu, meu pavio curto
e Deus. E aí eu quero aqui trazer, né, para as meninas da mesa, aqui para nossa convidada, quando você ouviu sobre esse tema, qual foi assim, a primeira coisa que veio, o start, que veio assim na sua mente sobre esse tema que a gente vai estar trazendo aqui? É bem eu, né? É. Eu tinha um pavio tão curto assim que quando a pastora me elogiava, nossa irmã, você mudou tanto, eu ficava até irada. Meu Deus, até Sabe? com elogio. Até com elogio, porque eu falava assim, gente, mas eu não mudei tanto assim, não. Tipo assim, é claro que esse ponto aí, Deus, ele. Eu creio, né, que Deus ele me honra muito, porque assim, eu nunca tive rebelião com meus pastores, nem com os meus chefes. Sabe? Às vezes até não concordava com algumas coisas dos chefes ou dos pastores, mas eu acatava aquilo, eu recebia aquilo, às vezes naquele primeiro momento, né, doía, né, tipo assim, como assim? Não era tão ruim assim também não, né? Mas eu nunca falei assim, não concordo, né, eu não quero, né? Tinha coisas às vezes na igreja ali no início, né? Eu falava, gente, né, porque você vem de um ministério que às vezes contratava pessoas para fazer a limpeza na igreja, aí você tem que... Foi ótima. Você tem que limpar a igreja, tem que lavar o banheiro, pra que isso? Vamos abençoar o irmão, pagar pro irmão para limpar, né? Foi bom. Conta aí. Então, assim, aí depois eu fui vendo, né? Aí foi que a pastora disse, Ah, você tem que ser tratada lá. você tem que ser tratado lá. E eu falava assim, Limpando banheiro mas pra privado. que essa bobeira, gente? É só pagar um irmão que tá precisando, às vezes, de receber pra ir lá lavar o banheiro, Mas já né? pensou, o coronel, tenente coronel lavando privada, gente? Olha. Explica aí, na pastor. verdade, Explica aí esse tratamento aí que a Igreja Caminho Santo faz com a... Não, e na verdade, pastor, uma das coisas que eu mais gostava de lavar era privado, o que ninguém gosta de fazer. Você entendeu? Porque eu lavava todos os pedacinhos, as janelas, limpava ali próximo, né? Então, assim, quem fez faxina comigo lá na igreja sabe que o primeiro lugar que eu ia era no banheiro. Uau. E assim, eu tenho uma história, porque eu, né, pessoalmente, e a primeira vez que eu percebi na igreja o Espírito Santo falando comigo foi lavando o banheiro, o vaso sanitário do banheiro. Então, eu acho que existe um mistério, viu, pastora? Eu tenho Com esse negócio de lavagem de vaso sanitário na igreja. Eu fui de um ministério que a gente era pastores auxiliares, que eu lavei privada do primeiro dia que eu fui até o dia que eu saí de lá. E eu sei que eu era tratada naquele lugar, muito. Não, e assim, não era, gente, não é por causa de nojo, não. Sim, sabe? sim. É tipo assim, gente, mas pra que essa bobeira de lavar banheiro, gente? De lavar igreja? Né? Tipo assim, né? Da minha vez eu posso pagar alguém pra fazer? Porque, tipo assim, nossa, meu domingo, ter que acordar de manhã e tal, né? Mas assim, a gente é muito tratado mesmo, a comunhão, depois que terminava, né, inclusive a faxina e ter aquele momento de comunhão com os irmãos. Não, sim, e tem o Guter, né, que é diácono também. Gente, e música, louvor e brincadeira o tempo todo, né, e muita adoração na hora que os meninos estão limpando a igreja, na hora que tá, e eles ficam passando os vídeos pra gente, porque eles sabem que a gente gosta. Sim. Não é fantástico, fantástico. E uma forma também que eu vi de, às vezes tem determinados ministérios que colocam o diaconato como fosse assim, um Deus é o pastor, o semideus é o diácono, né? E a gente já ao contrário, quando a pessoa chega ferida, chega assim, uma forma da gente estar perto. Gerar vínculo, gerar vínculo, exatamente. Gerar vínculo. E assim, é importante esclarecer, né, que não existe essa escala, né? Não, para mim, se é alguma coisa na igreja, eu tenho que passar pelo diaconato. Não existe essa escala. Às vezes vai ser diácono a vida inteira. E vai ser pleno, e vai amadurecer no Senhor. Assim, não é porque você está no diaconato que você é menor do que ninguém. Pelo contrário, ali você faz de tudo. Exatamente. Né? Então, assim, é responsável pelo culto. Isso, responsável pelo culto. Então, é muito importante saber como acontecem as coisas dentro da igreja, né? E a gente se torna até mais responsável, né? Eu não consigo, por exemplo, sair do culto e deixar meu copo descartável pendurado lá, o lixinho lá nas bolsinhas das cadeiras. Entendeu? Eu não consigo fazer uma coisa dessa, né? Que eu falo assim, gente, tem que colaborar com a limpeza, vai lá na lixeira. Às vezes já aconteceu de eu levar lixo pra minha casa.
Entendeu? Porque assim, às vezes, ainda mais a igreja agora que está tão cheia, né? Às vezes, nossa, dá aquela volta para ir lá na lixeira, né? Eu saio e deixo o lixo lá na minha casa, né? Então, é isso, né? A vida com Deus. Paulo vai falar que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse forjado nos irmãos. Então, é isso mesmo, é um processo. E dentro desse processo, no nosso tema aqui, eu queria trazer para a nossa mesa, né, para a gente relembrar. Existe, assim, algum momento, e aqui eu trago para a pastora Eveline, para a querida Tenente Coronel Selminha, porque a pastora Eveline também é conhecida como uma líder de personalidade forte, não é, pastora? Uma líder que realmente manifesta ali o amor e aquilo que Deus tem colocado no coração dela de maneira firme, de maneira forte, mas cheia de amor. Mas eu quero trazer aqui para a nossa mesa, para que quem está nos assistindo possa nos conhecer melhor, conhecer as nossas vivências. Dentro desse nosso tema pavio curto, vocês lembram assim, de algum momento que foi bem marcante, né, de alguma história onde o pavio curto ali se manifestou em alguma decisão ou em algum relacionamento que daquela decisão foi tão marcante que vocês pensaram assim, não, poxa, eu acho que foi curto demais esse pavio, e aí você começou a repensar sobre essa mudança, sobre a importância de equilibrar essa questão? No meu caso, assim, eu sou uma pessoa muito proativa, né? Mas aí existem aquelas vivências que a gente passa na vida que deixa a gente pior, né? Eu acho que é isso. Por exemplo, eu passei muitas coisas na minha vida, né? Na minha infância, eu fui criada num lar onde a violência doméstica era rotina, né? Era difícil um dia que a minha mãe não apanhava do meu pai. Uau. Então, tudo era motivo. Hoje eu entendo, depois de grande, que a minha mãe vivia em cárcere privado, né? Então, assim, eu era a fúria, a ferida de duas pernas. Então, era bateu, levou. Então, até hoje eu tenho resposta pronta para tudo. Mas hoje eu penso mais antes de responder, né? Antigamente eu não engolia sapo. Hoje eu já consigo engolir lagoa. Entendeu? Então, assim, eu creio que por causa dessas experiências, né, que eu tive durante a minha infância, abuso sexual, né, muitas feridas emocionais mesmo, divórcios, né? Então, assim, isso me deixou uma pessoa dura, né? E aí eu ainda fui para a parte do militarismo, né? Que aí lá já arrancou um pouquinho da minha casca grossa, porque eu era muito assim, sede de justiça. Aí lá eu não podia falar o que eu pensava. Então lá eu já comecei a ser um pouco moldada lá, porque eu via as injustiças e eu tinha que ficar calada, mas a minha cara contava que eu estava insatisfeita. A minha cara contava, a minha cara era transparente, né? Chegou ao ponto do comandante da companhia falar assim pra mim, cara, você é muito transparente, você tem que tentar fazer umas caras de paisagem, porque assim, a sua cara denuncia. Conta, a sua cara denuncia, né? Falava assim, chegava o ponto de falar assim, fala o que você está pensando, e eu não podia falar, porque se eu falasse eu ia ser presa, né? Sim. Para insubordinação, né? Porque assim, ao contrário, né, nós temos líderes, né, a pastora Eveline é uma líder que ela aceita crítica, né? Tipo assim, às vezes você não concorda, você fala e ela vai o ponto de vista, ela é muito humilde nisso também, né? Mas no militarismo isso não acontece. Tipo assim, no militarismo é tipo, pai, eu tô errado? Eu tô errado? Não, eu que me enganei, né? Então é mais ou menos assim. Então eu já tive essa situação de ter que ter um controle ali no domínio próprio. Agora, o meu maior desafio é o domínio próprio em casa. Eita. Né? Tem alguém aí de casa que se identifica com isso, gente? Eita. Porque assim, quando a gente tem intimidade com as pessoas, aí a gente se acha, né, no conforto de falar o que a gente pensa. Sim. E às vezes a pessoa que ela tem um pavio curto, ela tem a língua muito feroz. E rápida. Mais rápida que os pensamentos. Isso. E mulher, então, na fase da TPM, eu já me entendo, né? Reflito muito sobre isso. E eu sei que, para mim, a TPM não é uma desculpa, gente. Mas quando eu começo assim, a ficar com tolerância zero, eu penso, eu vou menstruar. Já é um indício. Eu já conheço o meu corpo, sabe? Então, assim, aí é aquilo, você tem que ficar, vigiar e orar, vigiando o tempo inteiro, porque por mais que você seja curada, que você sabe que você não pode falar o
você pensa, às vezes, né? Ou então você tem que esperar passar aquele... Eu dava ataques de fúria terrível. Uau! Né? Meu período de TPM, eu dava ataque de fúria. Eu gritava com meus filhos, entendeu? Então, assim, era difícil. Hoje, eu falo assim, que hoje eu sou orgulhosa de mim, sabe? Porque muitas coisas assim, dei aquele ataque de fúria assim, eu falo, não, né? Meus filhos não merecem isso, meu esposo não merece. Aí, Deus tem me abençoado tanto que às vezes eu falo assim, não, eu vou só esperar chegar a hora que eu vou falar, né? Ainda com raiva. Mas aí, meu marido parece que ele já sabe, aí ele demora em dormir, sabe? Aí a hora que ele vem, eu ia falar, mas o meu sono tá maior do que a minha vontade de reclamar, sabe? E aí passa, né? E aí eu espero para falar depois, porque, gente, não decida nada nervoso. Sim, sim. Não decida nada com raiva. Tem uma frase, depois. tem uma frase de uma grande mulher de Deus que eu admiro muito. Ela fala assim que quando a gente está com raiva, a gente não fala, a gente vomita. E vômito ninguém põe de volta para dentro, né? Mas assim, olhando você falando, né, Selma, eu creio que muitas pessoas que estão nos assistindo se identificam com essa questão, porque as questões das suas memórias, das suas vivências, acabou tornando o pavio curto uma reação a muitas coisas que você viveu. E eu penso que, assim também como você, muitas pessoas que estão nos assistindo, mas glória a Deus, porque quando a gente vai para a palavra, a gente entende que a vontade do Senhor é que não somente a gente haja como Jesus, mas muito mais que a gente reaja. Porque a gente age como a gente gostaria de ser, mas a gente reage como, de fato, revelando quem nós somos. Glória a Deus, que a natureza de Deus vai sendo forjada em nós, não, e assim, né, para isso. Deus me transformou demais, porque essa questão que você falou da reação, a reação fala mais de nós do que a ação, porque a ação você pensa, a reação ela vem de dentro. Sim. Né? Então, antes de eu ser crente, se eu tropeçasse, eu xingava, né? Hoje eu já tropeço, aí vem de dentro, né? Fala assim, meu Deus, né? Pai, né? Alguma coisa assim, mas xingar jamais. Então, já não tem um xingamento. Então, já o interior da gente vai se convertendo, a alma da gente vai se convertendo, né? Então isso é muito importante. Glória a Deus pelo Espírito Santo. É por isso que a gente tem que se encher, ler a palavra, refletir, porque a reação, ela fala mais de nós do que a ação. Amém. Pastora, queria que a senhora colaborasse aqui com o povo que está nos assistindo. Eu tenho uma pergunta aqui para trazer para a senhora. Como que esse temperamento forte, firme, né? A senhora fazendo uma análise de tudo que a senhora já tem vivido, desde lá atrás até hoje, o que o Senhor tem construído e lhe entregue nas suas mãos, né, nessa liderança, a senhora pensa, o meu temperamento forte ajudou, ou em alguns momentos cooperou, contribuiu, ou não, para tudo aquilo que Deus está fazendo e lhe entregou? Tenho convicção que ajudou. Glória a Deus. Sabe, porque um líder não pode ser muito... Eu não conheço um líder que fala... Oh, meu amor, você precisa ter temor a Deus para mudar. Lambe as feridas. Lamber as feridinhas, como eu sempre falava para vocês. Eu não vim aqui... Alisando mimimi, eu não né, vim aqui para alisar mimimi de ninguém. Eu deixei minha vida todinha em Fortaleza, eu e meu marido, que uma hora dessa nós poderíamos estar em outro lugar, e a Selma viu onde é que a gente poderia estar, que ela teve prazer de passar um final de semana com a gente. Muito prazer. Eita, Ceará bom! Sabe da onde foi que a gente veio, que a gente poderia estar lá, e a gente veio aqui de coração para cuidar e dizer assim, Senhor, nós estamos aqui, mas eu não vim aqui para lamber ferida de ninguém, sabe? Cooperar com a sua dor. Não. Eu vim aqui para ajudar a arrancar a sua Aleluia. dor, entendeu? E te mostrar a ter temor a Deus. Porque eu vendo a Selma falar sobre as mudanças que ela sofreu, e, gente, foi mudança mesmo, porque eu vejo hoje temor ao Senhor, entendeu? Você não fala mais... Não só porque não quero machucar uma filha, um filho, um marido, ou um irmão, ou um subordinado, não. Você fala por temor ao Senhor. Você diz assim, epa, Senhor, eu não estou agradando a Deus. Né? E Carol, é assim, em casa,
eu não sou duas pessoas, eu sou bem assim, sou eu mesma, assim, do jeito que eu sou com a ovelha, eu sou com meus filhos Sim. também. Sou muito firme com eles, né? Mas eu realmente não lambo ferida de ninguém, nem dos meus filhos. Olha, nós precisamos crescer. Sim. E tem muitas pessoas que às vezes querem só imposição de mão, não é assim, Carol? Verdade. Quer imposição de mão, oração, mas não quer comprometimento com o Senhor. Não quer mudança. Quer um pacote pronto, mas não quer passar pelo processo, né, pastor? Exatamente. Ela não quer mudança, ela não quer transformação, ela não quer cura. E mulher, gente, mulher é bicho Que precisa de cura. cura. Cura valendo. Vou te contar, viu? Vocês são guerreiros, viu? Homens, vocês são guerreiros. Meu marido é um guerreiro para me aguentar. Ei! Esse Daniel, meu Deus. Jesus, esse meu marido para me aguentar é um santo. Senhor da glória. Tem homens correndo no espírito agora na sala, ouvindo esse podcast, Meu dizendo, fala Deus! Deus, fala E o meu Deus. marido é assim. Eu estava dizendo, eu estava falando com a Selma, com os meninos, eu disse assim, só um olhar do Sidney, eu já entendo o que é que ele quer falar, gente. Já diz tudo. Já né, diz pastor? tudo. Eu sou assim, mas com o meu marido, ele olha assim, bem bonitinho para mim, e já eu vejo até as letrinhas embaixo, porque que ele Já tá fez a dizendo. leitura. Pronto, já vi tudo, entendeu? Pastora, tem algo que às vezes as pessoas confundem, né? E eu queria que a senhora, como líder, como essa mentora que a senhora é, trouxesse pra gente um pouquinho mais sobre essa questão. As pessoas confundem firmeza com explosão emocional, né? Tem gente que explode e diz, não, é porque eu sou firme. Então, eu queria que a senhora, como mentora, como essa mulher sábia, pudesse trazer para a gente aqui na nossa mesa qual é a diferença, o que é que a gente poderia assim, né, equilibrar sobre firmeza, ser firme, diferente de explosão E emocional. eu ainda colocaria a terceira coisa, falta de educação. Porra, pronto, só para Entendeu? melhorar. Falta de educação. Porque tem a firmeza, É o posicionamento. que é o Sim. meu posicionamento, você entende o que é que eu penso, como eu penso, né? Sim. E- Quando aquilo é inegociável, né? Fundamentado em princípios inegociáveis. Exatamente. E tem as bobeiras que a gente faz mesmo, que perde o controle emocional. Eu perco o controle emocional, gente. Tem alguém aí que perde? Eita, Eu perco. eita, Viu? Glória. Perco o controle emocional. Sou gente, sou carne, que tem sangue, entendeu? E tem a falta de educação. E tem gente, aqueles que dizem assim, eu não sei ser falsa, pastora. Eu não estou pedindo para você ser falsa. Não estou pedindo. Eu estou pedindo para você deixar de ser mal educada. sim. Entendeu? Porque aí as pessoas dizem assim, mas é o meu jeito. Eu disse, não, o seu jeito é uma coisa. Você tem que continuar firme, tem que continuar. Seu temperamento, a Selma tem um temperamento forte. Eu tenho um temperamento forte. Mas isso não quer dizer que eu queira, que eu vá ser mal educada. Ou vai se aproveitar disso, né, Aproveitar pastora? disso, exatamente. Para poder. Inclusive, eu tenho uma experiência, né? Quando eu fui assumir o colégio da Polícia Militar, aqui em Jataí, aí eu fiquei numa escola onde grande parte dos professores tinham também esse caráter, essa personalidade forte. E eu ouvi muita gente falando assim, nossa, vai ser uma bomba lá. Porque esse tanto de gente, com personalidade forte, tudo no mesmo lugar, vai ser uma bomba. Se tiver uma Gente, faísca, explode. foi o contrário. Eu Olha não só. tenho problema de lidar com ninguém. Porque uma coisa é você ter firmeza, outra coisa é você ser mal educado. Então, assim, o fato de você ter firmeza não quer dizer que você não tem empatia. Você tem empatia. Mas eu, assim como a pastora, eu acho que por isso que a gente está muito sério também, eu também não tenho paciência de lamber ferida dos outros. Sabe? Às vezes a pessoa também, ela quer, aquele mimimi, e ela fica igual uma radiola o tempo inteiro, dando de vítima, sabe? Vítima sofredora, vítima sofredora, vítima sofredora, e aí você tá falando para ela ali na palavra, para ela poder se libertar, para ela poder mudar de mentalidade, para ela poder seguir em frente.
mas ela não quer sair daquilo, sabe? E aí, às vezes você tem que ser firme, né? Eu falo que a gente eu sou líder de PG. E às vezes vem algumas irmãs falar comigo, né? A gente conversa. Às vezes quer usar o PG ali para fazer desabafo na hora do pequeno grupo. Para quem sabe, né, o que é PG? É o nosso pequeno grupo. A gente se reúne para falar da palavra de Deus. E aí quer usar aquilo ali para desabafo, às vezes para atacar o esposo mesmo, né? Aí eu chego e falo depois com a pessoa, eu falo assim, mãe, não é dessa forma que você vai ganhar o seu esposo para Jesus. Não é dessa forma que você vai mudar a sua casa. Porque eu aprendi que enquanto eu ficava olhando, né, para os possíveis defeitos do meu esposo, né, e eu não mudava ele nunca ia mudar. Sim. Eu achava que era pela pressão. A gente sempre acha que a mudança tem que vir no outro, pelo né? drama, entendeu? Pela chacoalhada, mas não é. Né? Sim. A maioria dos homens que eu conheço, ele só muda com amor. Pois é, nós temos aqui, agora vamos para a Bíblia, né, gente? Aqui é Bíblia na lata. Tem um versículo que, quando veio esse tema, e não tinha como não me remeter a ele, né, que está no livro de Provérbios, e trazendo aqui uma deixa, um conselho aqui no meio do nosso podcast para você. Provérbios é um livro da Bíblia que certamente, se todos nós tivermos o hábito de ler Provérbios, vamos nos tornar mais sábios, porque é um livro cheio de conselhos. E dentro dessa perspectiva, nós temos Provérbios, no capítulo 16, versículo 32, e eu vou trazer aqui esse versículo como pauta para a gente debater. A Bíblia vai dizer assim, Provérbios 16, 32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Uau! Que versículo poderoso, né? E aqui a gente está debatendo sobre esse tema, sobre caráter, sobre pavio curto, sobre autocontrole. E aí vem a palavra de Deus nos falar que melhor do que grandes conquistas é, primeiro, você conquistar o autocontrole. Melhor mais vale controlar o seu espírito que uma cidade inteira, né? E no mundo onde nós estamos, nessa busca desenfreada, né, pastora, por títulos, por conquistas, por troféus, não que isso seja errado, mas às vezes a gente está se mascarando, se enganando, né? A Bíblia vai dizer, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, dentro dessa perspectiva de mulheres, a pastora Eveline, para quem não conhece, também foi uma grande empreendedora de sucesso com o pastor Sidney, né? Uma mulher relevante e só tem crescido naquilo que Deus tem confiado a ela. Selma, uma grande mulher com relevância na área da segurança pública. Então, são mulheres que têm conquistas, né? Mas nós estamos tratando aqui de um tema que eu creio que é a maior conquista e a conquista mais preciosa que nós podemos alcançar para as nossas vidas e, consequentemente, banhando a vida de outros. E, meninas, dentro dessa perspectiva desse versículo, que esse versículo traz para nós, eu queria que vocês trouxessem para compartilhar com quem está nos assistindo, qual foi aquele momento assim que vocês entenderam, não, essa área, eu já conquistei muita coisa lá fora, agora chegou a hora de conquistar aqui dentro. Qual foi assim, esse momento que você entendeu? Não, essa área eu tenho que render ao Senhor. Agora não é mais hora de conquistar a cidade, é hora de conquistar esse autocontrole. Testemunho, inclusive, que eu já falo para algumas pessoas, mas é importante, né, falar agora. Foi em 2020, tem uns 3 anos, quase 3 anos. 3 anos, mais ou menos. Eu estava no culto de terça-feira, né, que era o que a gente busca muita cura ali, né? Hoje agora é quarta-feira, sim, mas na época era terça-feira. E eu estava buscando a Deus uma cura, porque tinha 3 meses que eu estava com uma tosse horrorosa, uma tosse assim que enquanto eu não fazia ânsia de vômito, ela não parava, sabe? Meu Deus. E eu já tinha ido em médico, já tinha tomado corticoide, um monte de remédio, e eu estava passando vergonha, porque eu ia nas reuniões, ainda mais que estava naqueles resquícios de Covid, eu vi que o povo ficava meio constrangido com aquela situação, né? E aí, eu no culto, assim, né, comecei a chorar, falei, meu Deus, mas eu tenho fé para a cura, por que o Senhor não me cura dessa tosse? Né? Porque, assim, estava na cara que ela era emocional,
sabe? Porque eu fazia de tudo e ela não curava. E quanto mais eu tentava não tossir, mais eu tossia. Chegava ao ponto, assim, de às vezes eu perder o fôlego, sabe? Tava muito ruim. Para dormir tava ruim. Tudo. Minha vida tava, assim, uns 3 meses do caos por causa dessa tosse, né? E aí, eu falei, meu Deus, eu tô passando vergonha já no meu trabalho por causa da tosse. E chorando, chorando. Meu Deus, mas eu tenho fé, o que que tá acontecendo? Que eu não sou curada, né? E aí o Espírito Santo falou forte comigo. Você está preocupada com o que as pessoas veem, mas você não está preocupada com o que as pessoas não veem. Uau. E eu fiquei assim, meu Deus, mas eu estou em pecado. Por que Deus está falando isso comigo, né? E aí Deus falou forte comigo, por quê? Porque eu já estava 4 anos tomando antidepressivo. Eu tomava remédio para dormir e tomava remédio para acordar. E eu não estava vendo aquilo como um problema. Porque para mim, na correria do dia a dia, do trabalho e empreendendo, para mim estava fácil recorrer ao remédio. Porque se eu não tomasse o remédio, eu não conseguia dormir. A minha mente ficava trabalhando, pensando várias coisas. E aí, para acordar, havia um efeito rebote do remédio. Aí eu tinha que tomar um remédio para me melhorar. Dá licença, deixa eu dar um tossidinho. E aí, para mim estava tranquilo. Eu estava passando por problemas familiares ali, né? Minha filha tinha mudado repentinamente para fazer faculdade em Goiânia e meu marido fazendo curso em Goiânia e eu tendo que ir toda quinta e sexta-feira para Goiânia para fazer curso. Então, assim, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu recorri aos remedinhos porque eu falei, bom, vou dormir, vou acordar e tá tudo certo. Só que, assim, Deus fala muito comigo em sonhos. E aí eu não estava mais ouvindo a voz de Deus nos sonhos. E aquilo foi uma pancada. Foi uma pancada. E eu falei, meu Deus, se for isso mesmo que Deus está falando para me parar com esses remédios, eu vou parar. E o Senhor vai me ajudar. Será que eu não estou louca? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou louca? E eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, não, mas hoje à noite eu não vou tomar remédio. Deus está querendo que eu tenha domínio próprio e não é com remédio, porque tomando remédio é fácil você ter domínio fácil, próprio. né? Sim. Né? E aí eu fiquei a noite sem tomar o remédio e eu fiquei a noite em claro. Só que eu tossi muito pouco. Muito pouco. Até meu esposo já não estava dando conta de dormir mais, o tanto que eu tossia, né? Ele não estava dormindo direito mais por causa da tosse. Aí ele falou, você quase não tossiu essa noite. Aí eu falei, pois é. Ontem eu tive uma revelação de Deus que eu teria que parar. Então, assim, não estou aqui orientando ninguém a parar bruscamente a tomar o remédio. Foi a sua experiência, é a minha né? fé. A minha fé. Eu falei assim, se Deus falou comigo mesmo, se eu não estou doida, Ele vai me sustentar. Gente, eu fui, pensa sem dormir. Eu fiquei mais ou menos sem dormir direito. Sim, eu falo que algumas horas eu dava uma pescada, uns 3 dias, assim, ligada. Não podia nem olhar para mim, que eu começava a chorar. Eu passei 3 dias sem dormir direito, mas foi uns 15 dias que eu acho que eu sei que o usuário de droga passa para síndrome de abstinência. Eu me dava, assim, tremedeira. Você já tinha ficado totalmente dependente daquelas drogas, Meu né? esposo chegou a falar para mim aquelas assim, medicações. Mas por que você não corta devagar? Eu falei, você não entendeu. Gente, eu passei um dia inteiro sem tossir. Uau. Um dia inteiro sem tossir. Eu falei, foi Deus que falou comigo, eu não posso voltar a tomar remédio. Eu não posso. Eu passei 15 dias que eu não fui nem na minha empresa, porque a minha tolerância estava 0. Sabe assim, porque quando você fala as coisas, você fala com amor, e tem gente que parece que você fala, você desenha, você explica, e a pessoa continua fazendo do jeito dela, que é o jeito que não dá certo, sabe? E aí isso causa, às vezes, prejuízo para você, prejuízo financeiro. Né? E eu falava assim, eu falei para a administradora da empresa, eu falei, olha, eu vou ficar uns dias sem vir aqui, porque quando eu chegava, porque eu via aquele negócio que eu tinha pedido para não fazer daquele jeito, e eu via, nossa, começava a me subir uma fúria, assim, que eu tava vontade até de bater nos outros,
Sério, eu passei 15 dias assim com síndrome de abstinência, sabe? E graças a Deus eu venci, né? Já tem aí 3 anos que eu não tomo remédio controlado, Glória a né? Deus. Mas eu sinto que Deus ainda quer mais de mim, porque eu creio que eu fui curada de uma dermatite ontem, Glória a né? Deus. Amém. Porque o Senhor, eu creio que essa dermatite que eu ainda... Aí curei da tosse, curei... Gente, eu durmo uma beleza, viu? Eu durmo... O sono do O justo. sono dos justos, né? Deus continua falando comigo em sonhos. Eu consigo ficar durante o dia, não tô dando mais aquela... Eu tava dando crise. Por que eu tava tomando remédio de dia também? Eu tava passando algumas dificuldades, inclusive no meu trabalho, que eu parava o carro antes de ir pro quartel e eu começava a gritar dentro do carro, de saber que eu tinha que ir trabalhar. Sabe assim, aquele desespero, meu coração palpitava. Eu falei, gente, eu tenho que tomar remédio, senão eu vou dar um curto aqui. E aí eu passei por esses 15 dias e assim eu falei, é pela fé. Eu parei de tossir, Deus falou comigo, então eu não vou voltar a tomar remédio. Eu não vou voltar a tomar remédio. Você tem noção quantas pessoas que estão nos assistindo, né, pastora, estão se identificando com essa realidade, porque é como você falou, não é pecado, gente, tomar remédio, não é. Mas existe algo que a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aí nós temos angústias. Paulo vai falar que existem temores por fora e por dentro, né? Diante das circunstâncias, diante dos embates que se levantam. E é nessa hora que nós precisamos recorrer à palavra, para que esses temores, né, esses medos, essas curas que a nossa alma precisa possam ser alcançados pela palavra. E o que é que as pessoas têm feito hoje? Recorrido tão somente aos remédios. E o que é que os remédios fazem? Eles mascaram algo que só a palavra vai trazer a cura plena. Né, pastora? Quantas pessoas estão Presas, né? presas? Aprisionadas. A medicação. Isso. Então, assim, foi nesse momento que Deus falou comigo que eu tinha, ele queria que eu desenvolvesse o domínio próprio. Então, aí você fala assim, e aí, irmã, já está 100%? Então, eu estou 80%. Porque a gente vai crescendo sempre Sim, de glória e em com a glória, prática, né? E aí, mesmo com isso, aí depois, passou um tempo, eu comecei com a dermatite, eu falei, gente, mas eu não entendo, porque eu não estou dando os ataques de fúria, eu estou dormindo direito, eu estou acordando bem, eu não estou dando mais aqueles altos de baixo de depressão, né? Porque o nível de rejeição que eu tinha era muito grande, né? Por causa das feridas emocionais que eu sofri durante a infância. Então você sempre está armada, né? Contra tudo e contra eu sempre todos, estava né? armada, eu falei assim, gente, eu sei que eu já dei um salto de qualidade nisso daí, eu amo pessoas, né? Eu olho para as pessoas com olhos de amor, mas eu sei que Deus ainda quer que eu passe para um próximo nível. Glória a Em nome Deus. de Jesus, eu fui curada essa noite, né? Que passou agora, né? Amém. Com a manifestação do poder do Espírito Santo lá dentro da igreja. Glória a Deus. E eu já creio, dermatite, já saem todos os sintomas. Em nome de Jesus. Amém. Sabe Em nome uma de coisa, eu Jesus. olho assim para a Selma e vendo, né? Porque eu acho que não tinha outra pessoa melhor de estar aqui do que eu e você, né? Pessoas de personalidade forte mesmo, né? Que luta contra a ira. Não adianta eu dizer, personalidade forte é um nome bonito na fita. Tá entendendo? Tá entendendo, minha irmã? É. Eu luto contra a ira. E você luta contra a ira. Ira é o quê? Pecado. Entendeu? Então, é um dia venci. Hoje venci. Hoje eu venci. Hoje eu não fui iracunda. Eu fui forte, firme, né, no meu chamado, mas eu não fui irada, né? Sim. Eu não irei, certo? E quando eu vejo assim a Selma se expondo, né? Porque quando a gente olha, né, a mulher secretária de saúde, de segurança, e aí você olha para ela e diz assim, ué, essa mulher ira? Essa mulher, né, já foi violentada? Como foi o passado dela? Eu acho que não teria outra pessoa para mostrar, né? Porque aqui não tem máscara, viu? Sim, sim. Gente, aqui não tem máscara.
Aqui eu estou me expondo, mostrando o meu pecado, que eu luto contra ele. A Selma também está aqui se expondo, mostrando o pecado que ela também, né, luta contra ele. E a gente tem que celebrar Sim. os crescimentos. Sim, as Quando transformações. as transformações. Quando eu chegava e chego para você e digo, minha irmã, você mudou. E é porque mudou mesmo. Glória a Sim. Deus. Mudou mesmo, sabe? Para honra e glória do Senhor. Houve um crescimento, houve um avanço, né? E a gente tem que celebrar, porque às vezes para o meu marido não é muito, mas para mim aquela mudança foi Gigantesca, né? gigantesca. Sim. Eu coloquei muita força para aquilo ali acontecer, tá entendendo? E às vezes as pessoas não dão valor. E eu dou valor, o crescimento das mulheres. Eu vejo que tem muitas mulheres que estão com a gente desde o começo, Selma, desde o começo da igreja, que estão lá na frente. Cresceram, pegaram a visão, estão lá na frente. Mas, infelizmente, a gente tem umas lá da igrejinha que ainda estão lá atrás. Porque ainda não se posicionaram. Porque né? tem que querer, né, pastora? Tem que querer, não adianta o marido querer. A pastora o meu pastor querer, né? Não adianta. Eu preciso querer mudança Verdade. e transformação no meu caráter. Verdade. Entendeu? É verdade. E assim, a senhora falando aí, eu lembrei, porque dentro dessa perspectiva que a gente trouxe de Provérbios, né, que é a ótica do céu, não adianta, gente, a gente está recebendo aplauso lá fora e desaprovada no trono. Não tem poder. E Tiago, lá no livro de Tiago, fala algo tão poderoso. E a senhora falando sobre o querer, sobre essa transformação, que às vezes para as pessoas é tão irrelevante, é tão pequena, né, mas às vezes para uma pessoa que não conseguia segurar a língua, né, diante de algo, e em uma determinada situação ela conseguir não precisar abrir a boca e expressar o que ela achava, né? E a Bíblia fala, olha aqui, eu quero trazer para você o quanto isso é grande diante do Senhor. A Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago que aquele que controla a sua língua é perfeito. Olha, tem pessoas que acham que perfeito é aquele que consegue se expressar bem, né? E esse livro de Tiago é riquíssimo dentro dessa perspectiva de autocontrole, porque em outro momento a senhora falando aqui sobre ira, Tiago vai dizer assim, que a gente precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E aí dentro dessa perspectiva ele começa a colocar, porque a língua, ele diz, ele compara a língua como um pequeno leme de um grande navio. Né, que aquele pequeno leme leva aquele navio para onde ele quer, conduz. E aí, às vezes, a gente vê a nossa vida indo para lugares, né, pastora, que a gente nem gostaria de estar. Mas se a gente rebobinar um pouquinho a fita, será que não foi justamente para aquele lugar que a nossa língua desenfreada, iracunda, levou a gente? Aí, às vezes, a gente bota a culpa em todo mundo, né? Das nossas... Eu precisei vigiar, respondendo a pergunta que você fez a ela, o momento da virada de chave. Foi no momento da palavra da fé. Quando eu tive acesso a essa palavra. Quando eu tive acesso que morte e vida está no poder da minha língua. Entendeu? Então eu não podia falar tudo. Eu não posso falar tudo. Sim. Tudo que eu quero falar. Sim. Entendeu? Às vezes eu tenho vontade de falar, aí eu não vou falar. Eu me controlo. Tá entendendo? Então a palavra da fé me ensinou, foi o start que me ensinou a não falar tudo que eu queria falar. Que trouxe essa consciência, Que né, trouxe pastora, essa de peso da fala, com né? certeza, com certeza. Porque eu sei que com a palavra eu posso construir e eu posso derrubar e destruir. Eita. Tá entendendo? E assim, é uma luta constante. Sim. Porque se deixar, o monstro sai, sabe? Verdade. Se deixar, o monstro sai. É uma luta constante, né? Infelizmente, é quase que um pecado de estimação, sabe? Porque você tem que ficar ali, ó, dominando. Porque a língua ela é terrível. A língua de pessoa que tem esse jeito forte, esse temperamento forte, é uma língua afiada, sabe? Então, assim, você tem que estar vigiando. Sim. Não tem como.
Uma outra coisa também que eu percebo, sabe, Selma, a gente trouxe aqui, você falou sobre essa questão da perspectiva de dentro da casa. E o que eu percebo, normalmente quem tem um temperamento assim forte, de imposição, de sempre querer que a sua palavra, né, o seu modo de pensar, seja aquela forma que vai impor e todo mundo tem que dizer sim senhor, sim senhora. Como essas pessoas não percebem o quanto elas estão minando a capacidade daqueles que vivem ao redor dela. Aqueles que são mais pescoço em pé, então estão sempre em guerra. E aqueles que não são, se submetem sempre, estão sendo minados, né, a sua capacidade. Então, como nós precisamos refletir nesse tema, né, pastora? Porque a verdade não está só sobre nós, né? E assim, até em relação ao meu casamento, né? O meu espírito é aquele mais combativo. Do meu esposo já é mais manso, mais Glória passivo. a Deus, né? Porém, ele não é banana. Aí era a hora que dava os embates. Porque Choque. assim, ele não discutia, mas também ele me isolava. Tipo assim, aquela rocha, você bate e cai, né? E assim, até a paz dele me irritava. Uau! Tem mulheres se identificando aí, gente? Alô? Alô? Terra? Entendeu? Até a paz dele me irritava. Porque assim, eu falava assim, você não tá ouvindo, mas a pessoa tá ouvindo. Mas é o jeito dela. É o jeito dela de não responder à altura. Só que isso não quer dizer que ele não responde. A resposta dele é o silêncio. Que às vezes é pior do que falar. Porque pelo menos quando você fala, você vomita, né? Como você mesmo falou, vomita. E aí depois a minha raiva já passou. Só que a pessoa que ela não responde à altura, né? Tem pessoa que guarda. Então, pra mim, às vezes eu estava de boa. O que aconteceu aqui? Aí vai inflando por dentro, né? Já passou e a pessoa ainda continua, né? Eita. Com aquilo, né? Então, assim, aí depois eu já tive que conversar com meu esposo. Então, fala pra mim o que é. Porque às vezes eu nem sabia por que ele tava emburrado, né? Uma vez ele falou pra mim assim, então fala. Ele, mas como que fala? Você não deixa eu falar. Ou não aceita, né? Às vezes tem Aí eu pessoas que falava mandam assim, falar, mas aí na eu hora que falava assim, fala... Não, quando eu falo, você me interrompe. Aí eu, não faço isso. Faz. Não. Faz, aí eu falo, não, então faz o seguinte, quando eu te interromper, você me fala. Porque eu não percebo que eu te interrompo. Gente do céu, aí ele começou. Olha. Aí eu fui ver, que eu falei, meu Deus. Tenho culpa no cartório. Nossa, era demais, né? Hoje eu consigo parar e ouvir ele falar até o final. Mas por quê? Porque eu interrompia ele e ele não falava que eu estava interrompendo. É porque isso não é porque você faz isso porque quer. É porque se ninguém fala pra você, você às vezes não se percebe. Sim. Né? Então quando ele começou, aí eu falei, meu Deus, eu interrompi ele o tempo inteiro. E isso, gente, foi anos e anos. Depois de 10 anos é que ele resolveu abrir a boca para falar. E eu ficava assim, gente, esse homem só vive emburrado. Ele só vive emburrado. E eu não sabia por que ele vivia emburrado. Porque ele não falava qual era o problema. Atenção, irmãs. Acho que tem algumas placas se levantando aqui. Não, pastor, agora eu acho, hein? Esse é um bom momento para a senhora falar com as mulheres casadas que estão do outro e as que estão pretendendo casar, aleluia. Vamos continuar orando para casar? Vamos? Amém. Então, traz aí uns conselhos bons. Não, eu achava que o emburrado era ele, que o errado era ele. A culpa era dele. A culpa era dele, mas ele não falava qual era o problema. Gente, comunicação tem tudo a ver com comunicação, né? Verdade. Tudo a ver com comunicação. A forma que eu me expresso, né, pode agradar. Tudo como a verdade é colocada, né, a pastor? forma que eu falo, né? Sim. Eu digo sempre para as meninas que estão mais perto de mim, que eu digo que ninguém me copie, por favor. E o bom lá na igreja é que ninguém copia o Cid e ninguém me copia. Glória a Deus. Porque a unção está sobre a vida de cada um. É diferente. Até para a gente bater, tem que ter uma unção para bater. Verdade. Pastor Bud. Verdade. Então, assim, para bater, tem que ter a unção de bater. Verdade. Não adianta a pessoa ser... Eu caminho com a pastora e eu sou grossa. Você vai ser a grossa. E a unção... Eu sei que é uma unção que está sobre a minha vida.
tá Sim. entendendo? De correção, de cura. Deus me entregou isso, eu não posso dizer, não. Em cima disso, eu desenvolvi um caráter ruim, que eu, dia a dia, eu trato isso e coloco diante do Senhor, para não querer não machucar, Sim. entendeu? Não maltratar e se curar, Sim. e sim trazer a cura para a pessoa, né? Uma firmeza cheia de amor, né, pastor? Exatamente, uma firmeza, porque é isso que quando eu falo com vocês, é amor, é carinho, é dizer assim, cara, tu vai morrer se tu pular aí, tu tá com perna, aí vai se acabar tudo, né? Então isso é uma unção que tem sobre a minha vida, e eu sei que tem essa unção, a mesma unção também que tem sobre a vida do meu esposo, né? O Sidney é uma pessoa tranquila, manso, mas ele é firme também. Sim. Ele é muito, quando ele é para ser duro, ele é bem duro mesmo, sabe? Enfim, e sobre o conselho para as mulheres que vão casar e que as... Eu acho que já estão Já casadas, estão mas se identificaram, casadas, né, com né? essas questões que a Selma trouxe. Gente, eu faço igual a Carol, vai para a palavra, gente. Vai para a palavra. Consagra a tua língua. Eu já fiz consagração de língua da minha língua. Entendeu? Eu já consagrei minha língua várias vezes. Fiz consagração, Senhor. Eu quero que tu consagre a minha língua. Sabe? Eu quero que você consagre a minha língua. Quando sair para lá, quem é que nunca aconteceu, né? Acontecia sempre, e às vezes acontece, que eu digo assim, desenho A para o Sidney, ele entende B. Não, nenhuma mulher do outro Não. lado nunca aconteceu. Ô, Ele Glória. diz B, eu entendo A. Aí eu disse, meu Deus, eu acho que eu vou ficar calada esses dias, porque não está dando certo. Aí ali eu já sei, precisa consagrar a língua. Peraí, entro mesmo em consagração, porque tem briga, tem confusão. Tu tá entendendo? Então, assim, a gente tem que evitar isso e ser mais astuto do que o inimigo das nossas almas. Sim. Sabe? O inimigo nunca vai ser de carne e osso, né, pastor? Exatamente, não. Ele vai me usar meu marido para trazer problema, ou usar um terceiro para trazer problema entre nós. Verdade. Então, se a gente não vigiar, a gente precisa estar consagrando a língua mesmo. Sim. Mulheres, quando vê o marido, vocês falar A e o marido entender B, fica calada. Vai orar. Vai orar. Fica calada. Nem toda vida eu aprendi que nem toda vida o que eu penso, eu preciso, porque eu era assim. Era quando a minha decisão, é o que eu acho, eu penso, e tem que ser firmada. E tem que falar e falar agora, né, Falar pastor? agora, e todo mundo tem que se submeter àquilo que eu falei. Cara, não é assim não, é totalmente diferente. Ao contrário. É quando eu passei a olhar para mim, não olhar para o outro e dizer assim, o problema não é a Selma que não me entendeu, não entendeu o que eu quis passar para ela. O problema está em mim, que eu não soube passar o que ela precisava ouvir. Entendeu? Uma experiência que eu tive também muito forte foi quando eu ouvi aquele audiolivro do A Isca de Satanás. Eita. Fantástico. Muito bom. Gente, eu chorava de urrar. Era assim, era eu lavando a vasilha. Fica a dica, chorando. hein? Fala aí com calma, irmã. Diz aí a dica aí para quem está nos assistindo. A Isca de Satanás. Maravilhoso. A Isca de Satanás. Muito Gente, bom. até em relação a familiares, sabe? Eu achava que eu tinha perdoado, mas ainda tinha muita coisa para perdoar. E aí, eu ouvi ele falando num momento ali assim, que por mais que ele, né, que você realmente tem motivo, você foi ofendido, você tinha até todo o direito de ficar ofendido. Porém, quando você não utiliza do seu direito de ficar ofendida e perdoa, Top. Deus é a sua justiça, É isso. né? E ainda falou mais, ele falou assim, como é que eu faço então para demonstrar que eu perdoei essa pessoa? Você dá um presente para ela
que você gostaria de ganhar. Maravilha, bem facinho, aleluia. Gente, e assim, eu sei que os meus irmãos vão ouvir esse vídeo, porque eu vou pedir para eles ouvir esse vídeo. Eu nunca falei isso para eles, hoje eu vou falar isso para eles. E a gente tinha tido um problema anterior com a divisão de bens do meu pai. A gente entrou num desacordo lá, eu me senti muito ofendida com aquilo. E eu cheguei a falar, se quiser pode ficar com tudo, nem lembra que eu existo. E fiquei, o meu marido mais manso falou assim, não faz isso, são seus irmãos. E eu fiquei muito chateada, porque eu achava que eu estava no meu direito. A sua razão. Na minha razão, né? E eu voltei a conversar com eles, mas não foi aquela... Não teve mais aquela intimidade que tinha. E quando eu ouvi sobre isso, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer, né? E a minha irmã morava no mesmo lote que a minha mãe, né? As duas ficaram meio a meio no lote, e era um lote bem considerado, né? O imóvel era um lote considerado e tudo, e eu falei, já sei. Se a minha mãe, né? Quando a minha mãe morrer, eu achei que ia demorar muito, né? Eu vou abrir mão da minha parte para minha irmã, e vou pedir o meu irmão para abrir parte para minha irmã. E a minha casa que está à venda em Goiânia, eu vou fazer negócio com ele e vou dar metade da casa para ele, que seria a metade do valor correspondente, né, para ele, para a casa, e vou fazer negócio, porque ele vivia falando para mim, vamos fazer negócio com a casa, né, e ele queria pagar tipo parcelas que daria para ele pagar, que não daria nem o aluguel da casa, né, e eu falava, não, aí porque é um trem de graça, né, um trem que eu demorei para poder fazer, aquela casa, demorei mais de 7 anos para poder fazer, aí a pessoa quer o trem do jeito que dá conta de pagar, né? E o meu coração era muito fechado para aquilo. E o Espírito Santo já tinha algum tempo que estava me incomodando. Por quê? Porque chegou num ponto que eu não estava conseguindo ter um inquilino bom. E aí eu coloquei a casa à venda, meu irmão veio com essa proposta indecente, que eu não aceitei, a proposta indecente dele, né? E aí, só que eu não vendi a casa. E aquele trem truncado, sabe aquele trem amarrado? Aí veio isso na minha mente. Aí eu, não me peça isso, Deus. Não me peça, porque eu demorei anos para ter aquela casa. É meu direito. E não, eles não merecem. Né? Eu que mereço, eu que ralei. Olha o tanto que eu ralei, para ter o que eu tenho hoje, para as coisas que eu tenho hoje. E o Espírito Santo me batendo, lavando vasilha, ele me batendo. Falava assim, mas tudo que você tem foi eu que te dei. E tinha coisa que você nem merecia. Tome. Sabe? Porra. E eu ficava assim, mas meu Deus, olha o tanto que eu demorei para ter aquilo. Eu demorei muito para ter aquilo. E eu assim, não. E, menina, mas aquilo foi tão forte que eu comecei a chorar, porque assim, o Espírito Santo falando para mim, eu tenho muito mais para te dar. Mas eu só vou te abençoar quando você resolver esse problema. Vocês brigaram por causa de dinheiro. E você vai ter que abrir mão de dinheiro. Gente, eu tô arrepiando aqui, né? E aí, eu lutei, que eu ficava, não, gente, não tem base. Olha só, eu vendendo aquela casa, eu já tinha uns planos, eu vou quitar essa casa que eu tô, agora eu vou abrir mão de uma coisa, sendo que eu tô devendo outra. Isso não é justo. Né? A gente sempre querendo esse senso de justiça própria, né, mas chegou Selma? num ponto, aí eu já não comecei a dormir, Deus falava comigo em sonho. Eu peguei e falei com meu marido não precisa disso, aí. É só você vender do jeito que ele dá. Eu falei, não, mas você não está entendendo, Deus mandou foi eu dar. Deus mandou eu dar. E aí eu liguei pro meu irmão. Falei, nós vamos fazer um negócio, né? Então eu fico com aquela casa sua, né? Que era uma casa bem menorzinha, em Trindade, que era nem na capital. E aí o outro, aí você me paga, né, R$1.000 por mês, né? E aí você fica com a casa. Só que eu quero que você abra mão da sua parte, da herança que terá, né, algum dia para minha irmã. Aí ele, nossa, beleza, tá fechado, né? Que bom que você fez isso, né? E ficou super feliz. E aí, tá, só que eu esqueci de falar para ele que era
uma coisa futura. Ele podia mudar para casa e até então eu não estava conversando ainda direito com a minha irmã. Entendeu? E aí, e ela também, assim, pavio curto igual eu, sabe? E aí, meu irmão depois me ligou. Falou assim, pai, você não falou nada pra Silvia, não? Aí eu, não, porque eu vou falar pra ela, ó, quando minha mãe morrer, você vai ficar com a casa? Pá, fica parecendo que eu tô gorando a minha mãe. Não, era um negócio tal. Ixi, eu não falei o que era, mas eu cheguei pra ela e falei assim, nossa, que presentão que a Selma deu pra nós, hein? Ela, que presentão? Uai, ela não falou, não, então deixa que ela fala. Gente, para me ligar para minha irmã, para conversar com ela, já começou a me dar suador, porque eu pensei assim, do jeito que ela é ignorante igual eu, ela vai falar assim, eu tô te pedindo alguma coisa por acaso? Sabe? E aí, eu falei, agora eu vou ter que ligar. Aí eu fui orar, falei, Senhor, o Senhor move o coração dela. Gente, detalhe, nós duas crentes, tá? Uau! Tem algum crente que não conversa com parente? Eita, chegou o dia, chegue! Só conversava o necessário. Meu Deus. E aí eu liguei para ela. Falei, não, tal. Aí fui conversar com ela. Né? Falei, então, Deus tocou meu coração, né? Quando a minha mãe for, né? Se ela for antes da gente, né? Eu quero te dizer que eu e o Cleito vai abrir mão da parte da casa para você. E aí, gente, eu não sabia nem o que ela ia responder. E ela começou a chorar. Chorar. Aí falou, nossa, eu às vezes eu perdi a noite de sono de pensar assim, quando a minha mãe morrer, como é que eu vou fazer com a minha casa? Porque eles vão querer a parte deles, e eu não tenho dinheiro para comprar a parte deles. E aí, esse tempo agora, veio uma irmãzinha aqui, que ela tem loja, vende eletrodoméstico, tudo, e estava muito calor, e aí ela perguntou para mim qual era o preço do ventilador, era uma irmãzinha de coque, e aí eu falei o preço do mais barato, mais caro. Aí ela, tá bom, minha filha. Depois eu volto para comprar. Aí ela disse que o Espírito Santo falou com ela assim, dá o ventilador para ela. Aí ela pegou e falou assim, o ventilador, nem conheço essa mulher, né? Aí ela disse que foi para pegar o mais barato. Aí disse que falou, não, o mais caro. Aí ela falou assim, nossa, vou dar rápido antes meu marido chega, porque vai falar, tá louca, né? Aí disse que a irmãzinha falou, minha filha, nossa, mas muito obrigada, eu não estava aguentando de tanto calor, e estava fazendo muito calor em Goiânia, muito calor. Aí disse que a irmãzinha virou para ela, eu posso orar por você? Aí foi orar e falou para ela, agora abre a mão. Isso assim, 1 mês antes, mais ou menos, dessa história. Aí ela foi abrir a mão. Aí ela pegou e falou assim, Deus está te entregando uma chave. Eita. E ela falando isso para mim, chorando no telefone. Aí eu falei, mas eu já tenho casa. Né? Aí, e ela chorando, ela falou assim, nossa, ainda bem que eu vou obedecer a Deus. Então, quantas coisas, né, Selma, Deus quer fazer, já está pronto, já são nossos, mas falta um posicionamento, né, de conserto, de acerto, de ajuste. Não, e assim, terminando a história, né, que aí eu tinha ficado com essa casinha do meu irmão lá de Trindade, coloquei ela para vender, não vendia, e aí... Mas por quê? Porque o Espírito Santo tinha falado para mim, dá. Aí eu tive que falar para ele, falar assim, ó, você fica com essa casa, entendeu? Aí depois você me passa esse restante, né, que eu vou para ajudar, a parcela que ele pagava era 1/3 da parcela da minha casa. E aí você vende essa casa, porque eu não vou ficar não. Aí, tranquilo, né? A minha mãe... Né, porque minha mãe tinha ficado muito triste com essa situação, né? Inclusive ela ficou depressiva na época por causa da briga que a gente teve, né? E aí até minha irmã foi dura comigo, a minha mãe vai morrer se culpa é sua. Eu falei assim, eu sou injustiçada e a culpa é minha, né? Tipo assim. E aí eles foram e contaram para minha mãe, né? E a minha mãe ficou muito feliz. E ela, ai, que bom, eu tava orando a Deus para isso. Aí veio uma fúria em mim, assim, na hora, né? Tipo assim, gente, por que ela não orou pra casa dos outros? Ela tava orando pra mim, da minha casa dos outros, gente. Sabe? Aí ai, Espírito Santo, nada vai tirar a minha paz. Cresce o pavio. Espírito Santo, cresce o pavio, aumenta o pavio. Nada vai tirar a minha paz. Eu já dei, já tá dado. Né? E é isso, e aí quebrou todo, sabe? Eu quebrei toda aquela
aquela ofensa, Mágoa. aquela mágoa, né? E o cão perdeu ali naquelas relações, né? Glória a Deus. E por incrível que pareça, isso foi mais ou menos em julho, né? E nós ficamos bem, quebrou todo aquele jugo que tinha, porque briga de família por causa de dinheiro traz muita maldição. Muita maldição. Né? Verdade. E graças a Deus hoje nós somos muito unidos, né? E um ano depois a minha mãe faleceu. Olha Covid. só. Minha mãe morreu aos 59 anos de idade. Muito jovem. Muito jovem, né? E assim, eu achei que ia ser uma coisa, gente, né? Quando ela estivesse velhinha, né? Sim. Mas foi A melhor menos de um coisa ano. que tem é a gente ser guiada pelo Espírito, né? Sim. Menos de um Verdade. Obedecer. Porque né? Deus tem o plano completo, né? Então, nas assim, mãos. né, falar para meus irmãos que foi a melhor decisão que eu tomei foi ouvir o Espírito Santo de Deus e sou muito feliz, né, de ter Que essa bênção. comunhão com vocês, com os meus sobrinhos, né, com o meu cunhado, Amém. com a minha cunhada. E eu sou muito acolhida quando eu vou em Goiânia e graças a Deus, né, que nós temos Deus. Sim. Enquanto você falava aí, Selma, o Senhor me lembrou uma frase que ela tem sido uma grande chave, sabe? Nos meus relacionamentos, né? Nós estamos no ministério e é um ambiente, né, pastor, aqui é fundamentado em relacionamentos. O ministério existe por causa de pessoas, né? E desde muito tempo o Senhor tem tratado essa frase no meu coração e por onde eu passo eu gosto de falar, né? Algumas vezes no púlpito eu falo isso, e eu quero falar isso para você, porque enquanto a Selma falou, eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo e existem coisas impedidas de serem liberadas sobre a sua vida porque existe um pontinho no coração que precisa ser ajustado. E eu quero compartilhar essa frase com você. E a frase é que pessoas valem mais do que coisas. O sangue precioso de Jesus na cruz foi vestido por causa de pessoas e não de coisas, né? E todos os dons, os planos do Senhor para as nossas vidas nunca será por causa de coisas, e sim por causa de pessoas. E que nesse dia o Senhor te inspire a entender essa verdade, como inspirou a Selma, como tem nos inspirado, né, pastora? Amém. Porque a pastora, com o testemunho dela, nos inspira a isso também. Alguém que deixou coisas por causa de pessoas. E sempre vai valer a pena, né? Porque realmente o que mais importa nessa vida não são coisas que o dinheiro pode comprar. E eu sei que dessa conversa muita inspiração, muita cura, né, está emanando para aqueles que estão nos assistindo. E eu queria que a pastora trouxesse alguns conselhos. Pastora, tem pessoas... Selma também pode ficar à vontade para trazer esses conselhos. Tem pessoas lá do outro lado que tem um pavio bem curto e está se perguntando, depois de tudo isso que a gente está tratando aqui, como é que esse pavio vai começar a crescer. O que é que eu posso fazer? Né? E eu queria aqui que vocês nos trouxessem conselhos espirituais, práticas espirituais, aquilo que tem ajudado, tem trazido crescimento, amadurecimento e tem feito mesmo a diferença na vida de vocês. Nós somos uma igreja de relacionamento, né? Porque se eu for para a palavra, ficar só na palavra e eu não tiver quem me confronte, não vai haver a cura. Né? Pode haver a cura, mas é mais difícil, né? E quando a gente está com acesso à palavra e acesso à comunhão e se expondo, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, é expondo. Sim. Né? Nos expondo. Então, eu vou ter mais acesso de ser curada, mais fácil de ser curada. Sim, sim. Né? Entendeu? Pessoas vão poder me confrontar. E assim, né, pastora? As pessoas nos ferem, mas Deus também vai usar pessoas para nos curar. Exatamente. Então, eu preciso de cura. Minha tatuagem aqui. Oi, Chico. Só. Eu preciso de cura constante. Cura constante. Cura diariamente. E eu preciso de relacionamento. Porque se eu me fechar aqui na minha caixinha, eu vou, até a palavra, ela só vai confrontar o que eu quero que ela me confronte. Verdade. Tá entendendo?
Ah, não, isso aqui é para mim. Não, mas isso aqui não é para mim. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho. Entendeu? Então, igreja de relacionamento é uma igreja que cresce. E sabe qual foi a outra coisa? Gente, sabe qual foi a melhor coisa que nós fizemos esses últimos... Teve muita coisa boa, né? O Amox, teve muita coisa boa que aconteceu na igreja. Mas foi quando o meu marido abdicou do escritório dele para transformar o escritório em uma livraria. O povo cresceu. As pessoas cresceram, Carol, assim, de forma surpreendente, sobrenatural. Dentro de um ano, eu olhei assim, só por causa de um comando. Eu disse assim, amor, mas tu vai ficar sem local para atender as pessoas. Não, tem lanchonete, tem as cadeiras aí da igreja, eu sento, converso, vou na casa da pessoa, mas que vai ter a livraria, vai. Eu disse, meu Deus, é doido por Jesus mesmo. Glória a Deus por isso. Então, quando as pessoas tiveram acesso a livros e o pequeno grupo começou a funcionar mesmo e as pessoas passaram a ser confrontadas, eu vi que a igreja cresceu. Que As bênção. pessoas cresceram. Então, eu te dou uma dica. Se você faz parte da Igreja do Caminho Santo, faz parte também de um pequeno grupo e passe na nossa livraria e leia livros. Leia livros. E se permita ser curado e transformado, confrontado e continue, principalmente as irmãs, a me amar. Continue me amando. Ame, senão não vai pro Me céu. ame, continue me amando. E você, Selma, algo pessoal, uma prática espiritual que você sabe que certamente tem contribuiu e tem contribuído para esse amadurecimento, para esse ajuste, para essas respostas ao céu. Tá fazendo a leitura da palavra, isso aí é imprescindível, né? Sim. Tá lendo a Bíblia, tá lendo o livro, porque é tão interessante quando você tem a revelação da palavra. Se você for lá na nossa igreja, graças a Deus, né, os nossos pastores, o que está lá na livraria já é de acordo com o que Com a tá na visão, palavra. sim. Mas às vezes você ganha um livro diferente. E quando você vai ler, por mais que ele fale que ele é evangélico, que ele está dentro da Bíblia, está baseado na Bíblia, mas existem coisas que não, é doutrina de homem. Sim, E você já consegue identificar. verdade. Você já consegue identificar, tipo assim, opa, isso aqui... Já está vacinada, né? a gente já consegue identificar, né? Verdade. Relacionamentos na igreja é muito importante. As pessoas, não tem como a gente ser confrontada se você não tem relação com as pessoas. Mas não é só isso. Dentro do seu trabalho, né, eu acho que é importante a gente ter essa vigilância que o tempo inteiro, né, as pessoas também estão nos vendo. Há uma nuvem de testemunhas, Há uma né? nuvem Nossa, de testemunhas. verdade. Né? E eu achava, né, porque eu gosto das coisas, sempre gostei das coisas muito certinhas, sempre gostei muito de princípio, eu achava o seguinte, bom, se eu pago as minhas contas, se eu não defraudo ninguém, se eu não traio, né, então eu já estou melhor do que muita gente. Só que se eu não tenho paciência de ouvir o meu irmão, se eu não tenho paciência de, às vezes, ser ofendida, porque às vezes as pessoas fazem comentários Sim. que ela nos fere, né? Um episódio que aconteceu recentemente, né? Uma irmã da igreja, né? Ela tem uma certa liberdade comigo, ela virou para mim e falou assim, porque antigamente eu andava muito fardada, né? Aí agora o pessoal me vê muito, né, com outras roupas, que agora eu estou na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Aí ela falou assim, não, irmã, mas eu acho assim que suas roupas tão brega. Não, sério. Falou. Uau. E eu achando que eu tava Pega abafando. ela, Jesus. Pega eu ela, tava Jesus. achando que eu tava abafando com as minhas roupas, né? Aí eu peguei, se fosse outra época, eu ia virar para ela e falar, mas quem te perguntou? Você entendeu? Mas aí eu virei para ela e falei, mesmo, irmã? Eu falei, mãe, eu achei, gente, detalhe, eu fui estilista de moda, sabe? Mas eu pensei, cada um tem um estilo, né? Aí eu peguei e falei assim, mesmo, irmã? Falei assim, não, mas faz o seguinte, essa irmã, inclusive, ela vai ver essa live. Eu falei assim,
vai lá nas fotos e fala assim, essa aqui, para mim ter uma noção do que é brega. Porque assim, para mim eu não achei que era brega, mas me mostra, né? Que às vezes, né, eu tô brega mesmo, né? Até agora ela não me falou qual que é a brega, não, entendeu? Eu até queria ver qual que era a brega, porque às vezes tá ridículo mesmo, eu não tava nem entendendo. Mas assim, ó, se fosse outra época, eu teria dado uma retada, sabe? Mas eu só falei, olha, não é mesmo? A nova Mas Selma então, nasceu. nova versão. Depois eu fiquei orgulhosa de mim. Eu falei assim, não, mas depois você me dá um toque lá, falar Glória a Deus. essa aqui, porque às vezes eu tô brega mesmo, né? Mas assim, eu não teria coragem. Eu Sim. não teria coragem de chegar em ninguém. E é tudo como se fala, né? A Bíblia diz, e aqui eu deixo mais um conselho. Leia Provérbios para você ficar uma mulher sábia. A Bíblia diz assim, que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Gente, nem tudo que a gente pensa, a gente tem que falar. E assim, e é tudo na vida, tem coisas que Deus revela pra gente, que aí tem gente que é tão apressada em falar de tudo, que Deus não pode nem revelar coisa, porque senão é apressado em falar, e tem coisa que Deus não dá pra gente falar, Deus dá pra gente orar, pra gente discernir, pra gente estar... Então, nem tudo que a gente pensa, a gente tem que falar. A gente tem que perguntar, papai, né, pastora? Papai, eu falo ou eu não falo? E assim... Como você falou, outro dia a gente teve um workshop na igreja sobre essa questão financeira, sobre como se vestir. Gente, tem coisas que são mais importantes do que o estilo de roupa, então, né, assim, pastora? Então, Às vezes a gente é então tão eu falo assim, eu me senti... raso. Depois eu saí assim, eu falei assim... Aí virou um motivo de chacota lá em casa, né? Porque aí eu peguei, aí eu falei, gente, vocês acham que eu sou brega e tal? Aí eu falei, não, porque tô brega, né? Que eu fiquei brega. E fiquei com aquele trem, mas eu, graças a Deus, eu não me ofendi. Glória a Deus. Eu não fiquei com raiva da irmã. E eu fiquei orgulhosa de mim por causa disso. Porque assim, é nos relacionamentos, né? Você quer Ferro afia ferro. Você quer ser crente? Você quer ter o caráter de Deus? Então é isso, não é só você pagando as suas contas, não é só você não traindo, é amando o irmão, mesmo quando você acha que você não precisava ter ouvido aquilo. Verdade. Mas é assim. Gente, que podcast forte, hein, pastora? Forte, eu avisei para vocês que hoje ia ser pancada, ia ser de 12 da palavra hoje. Mas eu tenho certeza que você tem sido grandemente abençoado. Nós estamos aqui, infelizmente, chegando ao final do nosso podcast, mas eu queria aqui que a nossa pastora Eveline, a Selma, fizesse essas considerações finais, né? Eu tenho certeza que nós não sairemos as mesmas desse podcast, e nem as pessoas que vão estar aí nos assistindo com esse coração aberto para realmente ser ministrada pelo Senhor, mas eu queria que vocês falassem assim, ou um versículo ou uma frase que tem sido uma chave para a gente continuar crescendo, amadurecendo, porque é como a luz da aurora, né? Até que a trombeta toque, a gente vai sempre ter coisas a melhorar, a ajustar, a moldar, para que a gente cumpra tudo que está no coração do Pai. Bom, falar para as minhas irmãs, né, que as pessoas aí que têm um pavio curto, meus irmãos, né, Jesus, né, ele é o carpinteiro, então se você nasceu assim, você não vai morrer assim. Glória a Deus! Nós temos remédio, né, depende do nosso querer, depende de estar renovando a nossa mente com a palavra. Eu creio assim que Deus ele vai colocando um amor no nosso coração tão grande, né? Que a gente deixa de fazer muita coisa que no final das contas não vai fazer falta por causa dos outros. Por causa dos outros. A gente às vezes deixa de falar algumas coisas por amor aos outros, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir o que tem que ser ouvido. Mas só que debaixo da inspiração do Espírito Santo você pode falar, porque aí a pessoa realmente ela vai acolher aquilo com mansidão e está sempre se esforçando, consagrando a sua língua, como a pastora falou, jejuando, vigiando o tempo inteiro, mas que dá certo. Crescer dói, mas funciona bem. Vale a pena. O galardão está no céu e também aqui na terra, né? Porque a partir do momento em que você se torna uma pessoa melhor, com certeza, né, a sua vida ela vai deslanchando. Você vai sempre, eu falo que eu sou, é como se fosse comparar a fase de videogame, né? Eu já estou pronta para o próximo nível. Eita Deus! Eu estou com um problema ali, pode ser no trabalho, e eu
consigo ficar com a minha língua mais com filtro, né? A gente tem que ter filtro. E aí eu vejo assim, Deus me abençoando e eu partindo para o próximo nível. E quanto maior é a prova, né, que a gente passa ali da vida da gente, maior ela é a vitória. Amém. Então é igual Paulo fala, né? Que a gente tem que dar graça, né? Quando a gente passa pelas coisas, porque ela cria em nós, eu falo que cria uma força, que nem a gente entende essa força. E é tudo para a glória e honra do Senhor. Eu agradeço a Deus, né? Por tudo que eu já vivi, por toda a superação que nós já passamos. Se não fosse a palavra de Deus, a palavra da fé, eu com certeza não teria conseguido viver, né, tudo que eu já vivi hoje, né? Ora, atualmente mesmo, gente do céu, estive em Fortaleza, meu Deus do céu. Para quem não sabe, aí, pastora Eveline também é de Fortaleza, nós somos nordestinas, amando a Jesus aqui no Goiás. Então, assim, eu falando, gente, como Deus é lindo, né? Sim. Fez tudo, né? Planejou tudo, porque ninguém pega Deus de surpresa, e foi muito mais do que a gente pensava, do que a gente imaginava, né? Foi uma coisa assim que Deus colocou no meu coração. Eu falei assim, 5 anos a pastora, vambora, e nesse último de mês, repente, né? eu falei pro meu esposo, não, eu preciso, a pastora vem aqui sempre rápido, né? Esses dias, e tá acabando essa saga, né? Amém. E eu falei, mas eu preciso ter esse momentinho para ficar lá com ela. E Deus cooperou com tudo, gente. Glória eu comprei a Deus. tudo nas milhas, até o aluguel do carro foi nas milhas, sabe? E levamos, né, a família inteira e fomos super acolhidos. Agradecer aí a pastora, Dona Angélica, todo mundo que cooperou com a nossa estadia lá. Vi os parentes, não é só parente da Carol, é os nossos parentes. Isso, agora né? todo mundo tá junto e Neto, misturado. A Karine, né? Então, assim, foi uma bênção de Deus. É coisas que só o papai que faz, né? É obedecer. Melhor coisa é obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Amém. Quer mudar a tua língua? Começa a consagrar a tua língua. Consagra a tua língua ao Senhor. Quer mudar a tua língua? Pega ali versículos, né? Sobre língua, sobre temperamento, sobre posicionamento, e começa a confessar a palavra, né? Infelizmente, algumas mulheres e alguns homens também estão destruindo as suas vidas e as suas famílias, porque não consagram, não tem esse filtro, como a Selma falou, não tem esse filtro, não tem temor ao Senhor, né? Não mudam, quer mudar, eu dizimo, eu vou para a igreja todo domingo, mas na hora da confusão não sabe calar, na hora que precisa falar, não sabe falar da forma correta. Então, consagra a tua língua ao Senhor mesmo. Faz, de repente, um jejum aí, um jejum de uma semana, de um mês, até você ver respostas em você, e ver como nós vimos aqui a convidada, a Selma, que falou que ela sentiu orgulho dela mesma por não ter falado em alguns momentos, respondido da maneira que ela gostaria de falar. E eu aprendi muito sobre isso também, com a palavra da fé, sobre justiça própria e a justiça de Deus. Amém. Quando eu aprendo que a minha justiça não vale nada, é como trapo de imundícia, assim diz a palavra, e que a justiça de Deus é que é a minha justiça, pronto, eu não preciso nem falar, gente. Verdade. Esses dias eu estou falando menos e ouvindo mais. Para você que tem pavio curto, que fala demais, fala menos e ouve mais. Amém. Eu quero também deixar aqui esse conselho para você. Davi nos ensina que todo Golias ou te mata ou te promove. Talvez o teu pavio curto, a tua língua até hoje tem matado, roubado, minado as oportunidades e os planos de Deus para a sua vida, os relacionamentos que talvez nem eram para ter ido embora.
mas o teu pavio curto e a tua língua cortou esse relacionamento. Então chegou o tempo do Golias agora te promover. E você sabe como Golias chega na nossa vida e nos promove? Quando a gente entende que vence ele na força do Senhor, na força da palavra. Então chegou o tempo desse pavio se alongar. Chegou o tempo dessa língua ser freada. E não vai ser na força do seu braço, nem na força do seu intelecto. É na força do Senhor. Que podcast poderoso. E claro, não poderíamos terminar sem fazer um convite mais do que especial para você. Esse mês é mês de plenas. Certamente vai ser mais uma reunião poderosa, dia 30/8. Anota aí na agenda. Às 15 horas, lá na Igreja do Caminho Santo, teremos mais uma edição do Plenas. Esse movimento que tem transformado mulheres, não somente em Jataí, mas mulheres aqui no Brasil e também no mundo, porque esse é um movimento que nasceu no coração de Deus. Então, 30/8, às 15 horas, teremos mais uma edição do Plenas. Convida as amigas, convida todo mundo, porque certamente Deus vai fazer grandes coisas. E não somente o Plenas. Nesse mês, a partir de agora, desse mês, já estaremos com as inscrições da nossa conferência anual Plenas. É isso mesmo. Teremos 3 lotes e esse primeiro lote já vai estar sendo liberado esse mês. Então, teremos Rossana Lira, Cristiane Eleutério, meu Deus, um time de peso para um dia inesquecível. Dia 8 de novembro vai ficar marcado na história. Então, não perde os próximos avisos. Por aí está vindo muita coisa boa e nós queremos ver você junto com a gente, porque chegou o tempo de ser promovido diante dos gigantes. Amém? Quero aqui agradecer. Que bênção. Uma salva de palmas aqui para as nossas convidadas. Selma, foi uma honra, minha querida, foi um prazer. Como fomos engrandecidos nesse dia. Né, pastora? Ai, meu Deus do céu, como é que não ama uma mulher dessa, Jesus? Que bênção. Seja abençoado com a prática dessa palavra. E te esperamos. Logo, logo, agora em setembro, teremos mais um podcast, um Pod Plenas, porque você é uma mulher plena, chamada para curar muitos também.